Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje temos pela frente uma jornada absolutamente fascinante pela mente humana. Nós vamos desconstruir a forma como percebemos o mundo, como criamos nossa própria realidade e, mais importante ainda, como podemos reescrever as regras de toda essa experiência. Esta nossa análise de hoje estrutura os fundamentos da percepção humana, guiando a nossa atenção por uma mudança de paradigma que literalmente pode redefinir o que a gente considera real. É um tema denso, incrivelmente poderoso e que com certeza vai desafiar o nosso senso comum. Ok, vamos mergulhar nisso. Sabe aquele grande mistério da experiência subjetiva? Por que será que vivenciamos realidades tão diferentes? Pensa bem, duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação, no mesmo ambiente, e enquanto uma extrai uma dor imensa e um trauma, a outra encontra um baita aprendizado e uma nova oportunidade. Como isso é sequer possível se a realidade física ao redor delas é idêntica? A resposta para essa charada é o alicerce de tudo o que vamos explorar aqui hoje. O mundo físico é um só, mas as realidades habitadas por cada mente, essas são mundos completamente à parte. E para tentar responder a essa questão tão fundamental, a gente baseia a nossa exploração no trabalho brilhante detalhado no livro PNL Transformacional, uma nova psicologia, dos doutores Carl Bucket e Ellie Chamber. Através de décadas de prática clínica e muito, mas muito estudo intensivo, eles documentaram não só a história e a evolução da programação neurolinguística, a famosa PNL, mas também desenvolveram uma abordagem completamente nova. O que eles trazem para a mesa não é só mais um conjunto de técnicas terapêuticas, sabe? É uma síntese profunda entre a psicologia, a mecânica quântica e a própria biologia de como nós processamos as nossas experiências. Bom, entrando agora na nossa primeira sessão, a origem do mapa. Para entender de verdade essa mudança de paradigma na nova psicologia, a gente precisa dar um passo atrás e voltar lá nas raízes da linguagem. Olha só a frase que deu início a tudo isso. Lá na década de 30, o pensador Alfred Korzybski introduziu essa metáfora cartográfica simplesmente brilhante no campo da linguística. E vale muito a pena parar para refletir sobre isso. Quando a gente olha para um mapa rodoviário, sabemos perfeitamente que aquele pedaço de papel impresso ou a tela do GPS não é o asfalto, né? Não são as árvores, não é a estrada real, é apenas uma representação. E o Korzybski percebeu que nós, seres humanos, fazemos exatamente a mesma coisa com a realidade o tempo todo. A nossa percepção do mundo não é o mundo real, é apenas um mapa interno que a gente vai desenhando para conseguir navegar pela vida. Agora, a consequência direta dessa ideia é de explodir a cabeça. O Korzybski explicou que uma quantidade massiva do sofrimento humano acontece por um motivo absurdamente simples. As pessoas confundem seus próprios mapas internos e linguísticos com o território real da vida. Então, quando alguém diz, nossa, o mundo é cruel, ou as pessoas não são nada confiáveis, essa pessoa está, na verdade, relatando as fronteiras do seu próprio mapa interno. Mas o problema é que ela vive e sofre como se isso fosse uma verdade física imutável do território externo. A dor mora na representação da realidade e não na realidade em si. O que nos leva direto para a seção 2, os filtros da realidade. Afinal, como é que o nosso cérebro constrói ativamente esses mapas internos? E isso ilustra brilhantemente a mecânica da coisa toda. Segundo os primeiros estudos da PNL, baseados na gramática transformacional, todos nós filtramos a realidade através de 3 falhas sistêmicas, ou processos de modelagem. Primeiro, a generalização, que nos faz criar regras superamplas a partir de uma única experiência. Depois, a deleção, que faz a gente simplesmente apagar partes enormes da realidade que não confirmam as nossas crenças. Sabe aquele filtro que faz as chaves do carro desaparecerem magicamente quando estão bem na nossa frente? É isso aí. E por fim, a distorção, que altera ativamente o significado do que a gente percebe para que se encaixe direitinho no que já esperamos ver. Ou seja, as nossas limitações estão presas nesses 3 filtros e não no mundo lá fora. Seção 3, modelos Meta e Milton. Voltando lá nos anos 70, os fundadores da PNL tentaram criar ferramentas justamente para consertar essas falhas cognitivas. O mais interessante aqui é que o Richard Bandler e o John Grinder desenvolveram 2 ferramentas completamente opostas para fazer isso. De um lado, eles criaram o modelo Meta. Esse modelo força o mapa a ser mais preciso, mais literal, desafiando conscientemente as generalizações e deleções com perguntas ultra específicas. Era basicamente uma tentativa de criar um mapa melhor e mais completo. Mas, do outro lado, ao modelar o famoso hipnoterapeuta Milton Erickson, eles criaram um modelo Milton, e essa abordagem faz algo surpreendente.
usa uma linguagem intencionalmente vaga, bem ampla, para se comunicar direto com o inconsciente, dissolvendo completamente as fronteiras fixas daquele mapa. A grande sacada aqui é permitir que a pessoa navegue pela vida com uma fluidez quase mágica, sem ficar presa nas grades de um mapa rígido. Vamos avançar em ver como isso se constrói ao longo do tempo. A gente começa com o Korzybski lá atrás, lançando a base de que o mapa não é o território. Depois, os pioneiros Bendler e Grinder desenvolvendo ferramentas práticas para melhorar ou dissolver esses mapas na PNL tradicional. E, finalmente, a gente chega na era moderna com o Carl Buchheit. Ele não só aprimora essas ideias todas, mas introduz um salto evolutivo gigantesco, a PNL transformacional. É uma metodologia que se afasta radicalmente tanto da psicoterapia convencional quanto da PNL tradicional daquelas décadas passadas. Entramos agora na seção 4, a nova psicologia. Vamos entender a fundo esse grande salto evolutivo do Carl Buchheit. Existe um contraste conceitual profundo aqui e é vital entender isso. A grande maioria da psicoterapia e a própria PNL tradicional operam sobre o paradigma da física newtoniana. Ou seja, o mundo é uma máquina fixa, de causa e efeito, o passado determinou o presente de uma forma imutável e existe um muro claro entre a realidade objetiva externa e a nossa realidade subjetiva interna. Já a PNL transformacional se alinha com a mecânica quântica. E aqui a história é outra. A realidade não é nada fixa. É uma teia fluida de probabilidades, onde o simples ato de observação consciente altera fisicamente o comportamento das coisas. O mundo externo e a mente interna estão, literalmente, interligados. Para conseguir trabalhar nessa realidade quântica e fluida, a PNL transformacional usa alguns princípios de cair o queixo. Primeiro, ela opera no nível mais primitivo da nossa programação sensorial, o chamado VACOG. Ela revisa diretamente as imagens, os sons e as sensações internas que mantêm velhos padrões vivos. Segundo, exige um consentimento radical ao passado. Não tem essa de tentar destruir ou reescrever o que passou, a ideia é reconhecer o propósito original de sobrevivência que aquilo teve. E terceiro, talvez o mais alucinante, adota a premissa de que a causalidade não viaja só do passado para o futuro. Na verdade, o futuro também atrai o presente, puxando a gente em direção a novas realidades. Loucura, né? Mas faz todo sentido no nível quântico. E assim a gente chega na seção 5. O mapa cria o território. Essa é uma verdadeira e profunda inversão de perspectiva. Essa pergunta exige uma resposta totalmente nova agora e é o momento de um genuíno choque na nossa percepção. A PNL tradicional dizia, bom, o mapa não é o território, então vamos dar um jeito de melhorar o mapa. Depois, com a linguagem hipnótica, a ideia era, vamos dissolver o mapa para agir livremente. Mas calma aí. Se a gente está operando num universo que responde à observação e à nossa consciência, a relação entre o que está dentro da nossa mente e o que está do lado de fora sofre uma inversão dramática. Então, o ponto crucial é exatamente este salto fenomenal. O mapa, na verdade, cria o território. Ele não é só um filtro passivo. A nossa consciência, as crenças emocionais mais profundas e toda aquela programação sensorial interna participam ativamente na manifestação e na construção física desse mundo externo. É um afastamento radical daquela ideia antiga de que somos vítimas de uma realidade externa fria. A gente passa a entender que os eventos da vida frequentemente espelham de forma muito precisa as nossas emoções e a nossa estrutura mental interna. Para ancorar essa ideia, que parece quase mágica, o Buchheit traz conceitos validados por grandes pensadores. O Deepak Chopra resumiu isso de um jeito brilhante. Ele diz que o universo no seu estado mais fundamental não é feito de coisas sólidas, mas de probabilidades e dados não formados. É uma verdadeira sopa quântica fluida. São os nossos sentidos, organizados pela nossa programação neural, que pegam essa sopa e a coagulam, dando a ela forma, textura e um sentido lógico. Isso significa que se as ferramentas de percepção forem alteradas lá na raiz, a realidade sólida que nos cerca fisicamente também vai precisar mudar. E é exatamente aqui que o trabalho prático acontece. Um profissional de PNL transformacional facilita essa mudança em etapas super precisas. Primeiro, de forma cuidadosa, desconstruindo aqueles padrões neurais de sobrevivência que não servem mais. Em seguida, alterando ativamente os significados que estão codificados no mapa durante o momento presente. E no fim das contas, ao reorganizar completamente a representação interna de quem a pessoa é, o processo literalmente permite que a vida dela comece a manifestar e atrair uma versão alternativa. É como puxar um futuro muito mais alinhado e desejado para o momento presente. Bom, chegamos ao fim da nossa jornada conceptual de hoje. E a grande reflexão que fica martelando na nossa cabeça é esta. Sabendo que cada pensamento,
cada imagem interna e cada sentimento não estão apenas interpretando o mundo, mas ativamente construindo a realidade em tempo real a partir de infinitas possibilidades quânticas. O que será que as nossas representações internas atuais estão gerando no dia a dia? É de se pensar, não é? É uma reflexão muito poderosa sobre a responsabilidade e o poder imenso que a nossa consciência tem de alterar a própria textura do universo que a gente habita. Nós continuaremos a explorar conceitos revolucionários como esse na nossa próxima exploração. Até lá!